Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus capirotinhos. Está começando mais um Campiroto Cast. E depois daquele tema tão longo da semana passada, hoje nós vamos trazer para vocês um tema talvez não tão falado assim, né? Mas que virou assunto de filme da década de 80, que é a história da Carla Moran, né, lá da Califórnia. Mas antes disso, gostaríamos de agradecer vocês por estarem nos ouvindo aí, né, nesses últimos 2 episódios. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Continuem participando, continuem nos escutando, que sempre vamos trazer coisas novas aqui para vocês. Coloquem também para nós lá as suas sugestões, já recebemos algumas, estamos anotando todas aqui, deixando tudo salvo para atender aos pedidos de vocês. Deixem também os relatos de vocês, ok? Nosso e-mail para vocês enviarem os seus relatos é o calpirotagem@hotmail.com e o nosso Instagram é, Valdir? É o @cãopirotocast. Segue a gente lá, conversa com a gente. A gente é legal, a gente não fala só dessas coisas, não. Também dá pra falar de outras coisas. Vamos conversar, bater um papo legal. Vamos lá. Alguém quer dar um recadinho aí antes de começar? Galera, não esqueça de mandar as suas postagens, suas histórias. Estaremos aqui lendo. Inclusive hoje aí já tem um relato de uma pessoa que mandou aí pra gente uma história aí que é de arrepiar os cabelos até de careca. Então, vamos começar aqui então com a história da Dona Carla, né? Dona Carla Moran, ou o nome real dela, que é Doris Bitter. Exatamente. A verdadeira história por trás do filme O Enigma do Mal, de 1982, esse filme. Eu confesso que quando eu achei a história, eu olhei o nome, eu bati o nome e falei, eu acho que eu já assisti esse filme. Mas depois, olhando direito, eu falei, não, eu não vi. Algum de vocês já chegou a assistir o filme do Enigma do Mal, para poder falar alguma coisa? Ainda não. Ainda não, significa que vamos assistir em algum momento. Então. Quando você falou a primeira vez, quando a gente estava ainda levantando a pauta para o episódio, eu confundi com o Enigma de Outro Mundo. Eu achei que tava falando disso, eu pensei, nossa, tem uma história real por trás desse filme, cara? Ainda bem que não é. Eu pensei em outro filme também, só que é um filme mais recente e é um nome bem parecido, mas eu não lembro o nome agora. Que é bem sinistro também, mas envolve uma criança, então não tem nada a ver com a história. Então vamos para a história aqui, né? Vou contar aqui para vocês detalhezinhos do que aconteceu com a Dona Carla. E aí depois vocês nos contem a opinião de vocês sobre isso. Quem assistiu o filme, quer dar uma opinada aí, por favor? Então vamos lá. É pesado, hein? Né? Carla Moran era uma mãe solteira e morava em Culver, na Califórnia, com seus 4 filhos. Ela levava uma vida tranquila até que, em maio de 74, as coisas começaram a mudar ali para ela. Carla começou a sofrer abusos sexuais, gente, mas não era abuso sexual normal, e sim por uma entidade invisível. Não era um abuso sexual de uma pessoa física, para vocês verem o nível das coisas aqui. Segundo os relatos dela, a entidade era um homem alto e musculoso. A entidade ela abusava da Carla ali sempre no período da noite, tocando-a, espancando, abusando sexualmente dela, e os ataques sempre deixavam marcas pelo corpo, né? Marcas roxas, escuras, bem negras, quase que instantaneamente ali. Depois de muito tempo passando por isso, a Carla resolveu botar um ponto final na história, falou que não queria mais aquilo e foi procurar ajuda, né? Ela chegou
procurar ajuda na Universidade da Califórnia, né, com pesquisadores ali do Laboratório de Parapsicologia, na qual ela contactou o diretor, Dr. Barry E. Teff, que era um psiquiatra e pesquisador cético. No começo, o Dr. Teff, ele pensou que a história dela era apenas a imaginação dela, né? Porque a primeira coisa que passa ali pela cabeça das pessoas quando você fala uma situação dessa, conta ali pro médico, né? Vai falar que você tá imaginando ou tendo alucinações. Achando que eram supostos ataques. Esses supostos ataques eram complexos de exteriorização e percepções que eram produzidas por algum transtorno mental da Carla. Então, primeiramente, eles jogaram para esse ponto aí, né, que era transtorno delas, não acreditaram nela logo assim de cara. Mas mesmo assim, o Dr. Teff, ele se interessou pelo que a Carla contou, né, até porque é algo que, imagina você está lá trabalhando, né, num belo dia de quarta-feira, e aí chega uma mulher e fala para você, tô sendo violentada, tô aparecendo com marcas roxas. E você fala, tá, mas quem é o agressor? Ela vira pra você e fala, é um fantasma, é uma entidade. Você já para ali na hora, né? E aí ele começou a fazer perguntas para ela sobre isso, né? Sobre os filhos dela, os vizinhos. E assim, né, que o Teff, ele contatou um hipnólogo, que era o Cary Gaynor, para tentar encontrar lembranças perdidas no subconsciente da Carla que respondessem essas perguntas, porque ele achava que era algo que tinha acontecido com ela quando ela era mais nova e que ficou escondido ali. Então ele contatou esse hipnólogo para que ele pudesse trazer ali memórias que explicassem essa situação. Porém, né, ocorreram as sessões de hipnose, mas nada foi tirado disso, né? Ele não conseguiu apresentar uma lembrança sólida daquilo. Enquanto isso, né, durante esse tempo aí que ocorreu um período, a entidade continuava com os abusos dela. Então, toda vez que a Carla voltava para casa, ia dormir com os filhos, a entidade vinha e abusava dela de alguma forma. Sem achar que algo que pudesse ajudar, o Dr. Teff, ele decidiu, então, pegar a equipe dele, como uma grande equipe ali, e ir até a casa da Carla, ver os tais fenômenos que estavam acontecendo, se era realmente verdade, o que era. O que me lembra uma situação, vou até dar uma pausa, que me lembra a situação, né, brasileira, não sei, eu acho que o Valdir não vai lembrar, mas talvez o Bonfim lembre. Passava no antigo programa aí do SBT, eu não sei se eu posso falar o nome, se eu não puder, depois o Valdir bota o bip aí, tá? Que era no programa do Ratinho, bem lá no começo do programa do Ratinho, que às vezes ele contava umas histórias assim e tinha o caso do fantasma da navalha. Não, isso aí pode, até porque passou na televisão, então sim, tem erro. O fantasma da navalha, o que era? Era uma família do interior, acho que era de alguma região nordeste, porque eu lembro das filmagens disso, então parecia muito ser na região nordeste ali, e que à noite o fantasma cortava o corpo de todo mundo ali, eles apareciam no outro dia de manhã com o corpo cortado. E aí teve até uma equipe do Ratinho que foi passar algumas noites para ver se acontecia algo lá. E eu não lembro o final dessa história, depois eu preciso até procurar de novo para lembrar, porque eu não lembro qual foi o final disso depois. Então, enquanto a equipe ela fazia as investigações ali, o estado da Carla ia piorando cada vez mais, né? E os médicos se preocupavam, né, com a possibilidade da Carla acabar submersa num estado crônico e irreversível da esquizofrenia, porque até então eles ainda estavam cogitando que ela era esquizofrênica, que nada daquilo estava acontecendo. Porque nos primeiros dias que eles estiveram ali, nada acontecia, né? Aconteciam coisas à noite. Depois, né, que eles foram passar noites ali com ela, que eles perceberam realmente que estava acontecendo alguma coisa ali. No início, a equipe ela achava que, como os ataques aconteciam enquanto a Carla dormia, o problema se reduzia a um certo tipo de transtorno psíquico que é vinculado à mecânica do sono,
né? Que eu acho que a gente pode citar aí até a questão lá da paralisia do sono, né? Que muitas pessoas têm, mas aí é um assunto para outro episódio. Depois de fatos irem se desenvolvendo de maneira brutal, os pesquisadores começaram a acreditar na possibilidade de que eles estivessem realmente lutando com alguma entidade sobrenatural, porque tudo que eles testavam ali para ser cientificamente comprovado não batia, não ia, não se comprovava aquilo. E foi a hora que eles começaram a falar, talvez tenha alguma coisa errada aqui acontecendo e a gente tem que pesquisar mais. Nos dias em que a equipe esteve lá na casa da Carla, foi vista a presença de esferas luminosas, que tem fotos, eu vou postar fotos para vocês depois no Instagram. E, inclusive, foram feitas fotografias em que é possível ver os arcos de luz que faziam as formas das tais esferas. É bem estranho, assim, aquelas imagens das luzes, né? Porque elas vêm em forma de bola, elas começam a formar um arco na imagem. Porque, sei lá, algumas coisas a gente pode concluir que são efeitos da câmera ou defeitos na hora de tirar foto, já que aquelas fotos eram máquinas antigas. O Nando é mais especialista para falar nisso do que eu, mas tem algumas situações que você olha para a foto e fala, não tem como isso aqui ter acontecido, né? Eles tiraram foto com Polaroid, né? Nessa questão de investigação do sobrenatural, o Polaroid, ela, digamos assim, tem uma sensibilidade melhor para captar esse tipo de fenômeno, né? Então, tiraram fotos com vários Polaroids, foram chamados vários fotógrafos. Na hora que eles tiravam fotos, saía imagens estouradas, né? O que seria uma imagem estourada? Não saía nada, saía só uma coisa branca. É como se tivesse queimado o filme. E, digamos assim, isso sempre na hora que o fantasma estava atacando a Carla. Aí, digamos assim, na hora que ele ia indo embora, o pessoal batendo foto uma da outra lá. E na hora que ele ia embora, que eles conseguiram tirar a foto do ambiente como deveria mesmo, né? Por exemplo, na hora que estava havendo o ataque, era tudo branco. Aí na hora que ele ia começando a ir embora, as fotos elas já começavam a aparecer algumas coisas, né? E depois, na hora que eles iam embora, realmente aí aparecia o cenário em si. Sim. Alguns relatos da equipe aqui que estava no local, né, que eles dizem assim: começamos a ver pequenas eclosões de luz que aconteciam rapidamente. Tentamos fotografá-las, mas aconteciam rápido demais e não conseguimos registrar nenhum. Trabalhávamos com uma Polaroid e uma câmera fotográfica de 35mm. Outro relato que tem aqui fala o seguinte: estávamos na cozinha falando com o filho de 16 anos da Carla quando a porta de um armário baixo se abriu inesperadamente e uma frigideira saiu disparada, disse o Dr. Gaynor. Ela saiu voando e caiu 2 ou 3 pés, cerca de 60 a 90 centímetros, para além do armário, ou seja, mais longe do armário. Ela saiu voando e, puf, caiu. Eu me aproximei para o caso de haver algum truque ou alguém estar escondido no armário, mas não havia nada ali. Aí é quando começou tudo. Então eles começaram realmente a presenciar ali os ataques a partir desse momento, que eles viram a panela voando, foram olhar, não tinha nada, e aí tudo começou a acontecer muito rápido. A mulher começou a gritar, a Carla começou a gritar para eles: tá no dormitório, tá no dormitório, tá no dormitório. Eles correram para lá e foi quando eles apareceram essas luzes, né, que aparecem em muitas das fotos, que foram tirando as polaroids instantâneas ali para ver se saía alguma coisa. A mulher gritando o tempo todo: tá ali no canto, tá ali no canto. E rapidamente eles tentaram tirar mais uma foto, e aí foi onde essa saiu totalmente descolorida, saiu branca, como o Bonfim falou, o Nando falou, né? Ela saiu estourada. A Carla continuou a gritar que ele ainda estava no canto, eles fotografando mais uma vez, foram as 3 fotos que saíram brancas, estouradas. E nesse momento eles começaram a pensar que a câmera estava quebrada, havia estragado ou coisa do tipo, de modo que eles tiraram uma foto de controle ali. E nesse momento a Carla falou assim que a entidade havia ido embora. E foi quando eles bateram uma foto e a foto saiu nítida daquele local, não tinha mais estourado, porque a entidade saiu dali.
Outro relato aqui fala assim: com a Polaroid tomamos a foto mais interessante de todas. Carla disse textualmente, ela escreveu, ela não chegou a falar nesse momento. Está diante do meu rosto. E então tomamos a instantânea. Na foto se pode ver com clareza os botões da sua roupa e as cortinas. No entanto, seu rosto parece totalmente borrado. Repetimos a operação com um idêntico resultado, e quando ela disse que o ente já havia ido, fizemos uma foto de controle e tudo apareceu normalmente. Na terceira noite, decidimos fazer a sessão no dormitório. Pedi à entidade, já começou ruim, né? Entrou no dormitório e pediu para que a entidade aparecesse. A cagada, né? Eu fico imaginando, já dando uma cortada agora, esses caras são praticamente todos da ciência. Então eu imagino que até chegar esse momento em que eles fizeram isso, não foi um negócio rápido, foram pelo menos algumas semanas. Imagina a cabeça dessa mulher. Já é horrível uma mulher ser estuprada. Ainda por uma criatura de outro mundo, um fantasma, uma entidade, e você procurar ajuda, e as pessoas que estão tentando te ajudar acham que aquilo não é real. Elas estão tentando provar que você está com algum problema mental, e não tentando ajudar o que realmente está acontecendo. Beleza, de acordo com a crença deles, né? Eles estavam tentando ajudar do que eles entendiam que é o correto. Mas imagina a cabeça dessa mulher, cara. Tá ficando louco. Né? Entendido que eles estavam tentando provocar a entidade ali para ver se aparecia mais alguma coisa e eles comprovassem que ela realmente não estava com problemas, distúrbios mentais, mas foi algo meio perigoso, meio arriscado isso daí. Eu acho que esse tipo de atitude é até normal no momento da pesquisa, né? Porque assim como há, digamos assim, coisas verdadeiras que acontecem, ela também charlatões, né? Então, no caso, eu acho que eles tentaram realmente provocar a entidade para ver se ela realmente se manifestava, né? Por ser digamos assim, um grupo de pesquisa. E ela se manifestou. Com certeza. Vamos continuar aqui então. Então pedi à entidade que, se realmente ela estava ali, que ela aparecesse. E então, uma luz saiu da parede e se deslocou até o meio da habitação. Começou a girar e a expandir-se em todas as direções. Tínhamos 9 fotógrafos profissionais que estavam distribuídos pela habitação, disparando suas câmeras de todos os ângulos. Foi incrível. Aquela coisa flutuava no meio do quarto, era dimensional. É impossível falsificar algo assim sem dispor de sofisticados sistemas de laser. Dr. Taff contou que na verdade haviam 3 esferas de luz, uma amarela esverdeada e 2 de luz branca. Nós vimos bolas de luz. De algum modo, as câmeras capturaram arcos luminosos, mas o que nós vimos eram bolas de luz. Os pesquisadores não chegaram a presenciar nenhum ataque sexual da identidade neste momento, né? Mas viram algo que os deixaram muito assustados, algo que fez com que Dr. Gaynor acreditasse no que Carla havia dito, de que estaria sendo atacada por uma entidade em forma de um homem. O Dr. Gaynor, o Dr. Gaynor disse: primeiro vimos como se formava a cabeça e seguidamente os ombros. Depois a luz foi descendo até que uma silhueta se desenhou inteira. Era uma luz amarela esverdeada. Quando tudo passou, nós olhamos uns aos outros e não podíamos nem falar. Dr. Taff acrescenta: quando a aparição se desvaneceu, 2 jovens assistentes desmaiaram e tivemos que tirá-los para fora do dormitório. Apesar da equipe de pesquisa estar na casa, os ataques não pararam. Em uma noite, ela chamou o Dr. Gaynor e a sua equipe à meia-noite e pediu que fossem imediatamente até ela, pois havia sido agredida por 3 criaturas invisíveis.
duas das quais lhe seguravam as pernas para que a última penetrasse Carla com brutalidade e com facilidade. Ela me chamou no meio da noite chorando. Eu fui para lá. Ela havia sido espancada. Haviam marcas azuis e negras por todo o seu corpo, disse o Dr. Gaynor. O que mais me surpreendeu foi o número de criaturas que Carla mencionou e que eram feitas a distribuição de funções e aparentemente hierarquia entre as mesmas, que coincidia perfeitamente com o fato de que justamente eram 3 as esferas de luz que os pesquisadores viram naquela outra noite, sendo 2 delas brancas, as criaturas que estavam segurando ela, e uma amarela esverdeada, que era a entidade. Carla também contou que a entidade que a estuprava havia se tornado sólida enquanto a violentava, e que através do contato com a mesma pôde perceber que, em relação às experiências anteriores de que a entidade tinha uma anatomia de um homem musculoso e de que efetivamente era um espectro, pois imediatamente após saciar a sua vontade sexual, ele simplesmente evaporou. Dr. Gaynor disse que a entidade atacava de forma brutal não apenas a Carla, mas também qualquer um que tentasse impedir. Uma vez o filho de 16 anos viu sua mãe chorar e foi ao dormitório. Viu como algo fustigava a sua mãe na cama e quando ele se aproximou para ajudar, algo atingiu-lhe a cabeça e lançou-o para trás. O garoto, na época, chegou a quebrar um braço. Após as sessões na casa de Carla, e por não acharem uma resposta clara e a condição dela só estava piorando cada vez mais, os pesquisadores levaram Carla ao laboratório da Universidade de Califórnia, onde construíram uma casa de vidro para que a Carla fosse vigiada pelas lentes das câmeras e os olhos dos doutores. Teve uma noite em que Carla teve uma intensa agressão sexual da entidade. Todos que estavam acompanhando Carla viram o corpo da Carla se movendo, como se alguém, contra sua vontade, a segurasse e a empurrasse ao mesmo tempo. Naquela noite se evidenciou uma natureza possivelmente humana em virtude de suas condutas sexuais, pois, como querendo se exibir, obrigou a Carla a realizar a posição do cachorro e a posição do missionário em muitíssimas outras posturas do Kama Sutra. Mas as câmeras não conseguiram registrar nada do que havia sido um episódio paranormal. Depois desse acontecimento, muitos outros aconteceram nas noites seguintes. Carla e seus filhos deixaram a casa em Culver e se mudaram para o Texas, em busca de uma vida melhor e livre dos assédios do estuprador invisível. Mas a entidade já havia se viciado e decidiu segui-la para assim continuar com seus ataques. Carla mudou 5 vezes, tentando fugir da entidade, mas cada vez que ela se mudava para mais longe, ela só conseguia que a frequência dos ataques diminuíssem e não cessassem. Dr. Gaynor, que manteve contato com a Carla, disse: "Parece que a entidade seguia ela onde quer que ela fosse. Ela, cada vez que se mudava para mais longe, os ataques iam diminuindo, até que, após mais 2 anos, finalmente cessaram por completo." Carla morreu no dia 25 de julho de 2006 de câncer. E aí, galera, o que vocês acham desse tema, desse assunto, dessa história? É uma história extremamente macabra, né? Se você for parar para analisar. Aí você realmente fica em dúvida se são seres de outra dimensão que atacaram ela ou se foi ataque por íncube, né? Que é um demônio que se aproxima das mulheres, né? Que muitas vezes ele entra no sonho e se alimenta da energia das mulheres, né? Digamos assim, na hora do ato sexual, mas isso via sonho. E digamos que os efeitos são a pessoa acordar extremamente cansada, fadigada e não se lembrar do que aconteceu, né? E também tem os outros ataques de íncube, que são esses mais agressivos, que a pessoa fica extremamente horrorizada, né? E procurando relatos na internet, você vê que isso
é algo não tão raro de acontecer, né? É realmente uma coisa assim que é extremamente violenta, que ele chega a realmente a haver penetração, né? E acaba abusando sexualmente da mulher. É que assim, a forma como eles descreveram aqui, não chega nem tanto a parecer um íncubus, né? Justamente porque pela seguinte questão de que o íncubus muitas das vezes vai atacar através do sonho, né? Então, como você falou, você vai acordar cansado, você pode acordar excitado, por conta do que aconteceu no sonho. Algumas pouquíssimas vezes, assim, desse tempo que eu vejo relato, que eu pesquiso essas coisas, que eu vi casos do tipo da pessoa realmente ver. Mas é diferente porque quem tá de fora não vê acontecendo, né? Só quem tá na ação ali mesmo. O ato dela ali, eu acho que já foi um caso quase, não chega, não é possessão o nome, mas de materialização da criatura mesmo. Eu não assisti o filme, eu vou assistir depois, se eu achar, para mim ver como, né, o decorrer, os detalhes dessa história, mas eu tenho uma opinião de que não, assim, era sei lá, uma alma muito ruim que fazia essas coisas em vida e que deve ter falecido ali, próximo a ela, e que não passou, só continuou fazendo as coisas dele através do outro mundo, pelo véu ali, né? E foi se tornando cada vez pior. Ou pior ainda, ou alguém da própria família dela que fazia esse tipo de coisa e que faleceu e que ficou com ela ali, porque você vê que não é uma entidade presa ao local, porque ela se mudava e o negócio ia com ela. Eu Era cheguei a ler algo um outro relato, né, de uma mulher que também fala que desse tipo de trauma que ela sofreu, né? E ela realmente não sabia o que foi, e até ela descreveu digamos, as ações também da certa entidade, que também violentou ela e tudo. E ela procurou ajuda, foi no hospital, e no hospital falou que deveria ir para a polícia, porque ela foi violentada, só que ela não via ninguém. Ela foi, digamos assim, a mesma coisa que aconteceu com a Carla, aconteceu com essa menina. E ela acabou que foi num lugar de espiritismo, né, e acabou tentando, né, procurar ajuda do pessoal, e o pessoal falou que aquilo lá era uma entidade melhor assim, que havia sido feito um trabalho para ela, né, para acabar com a vida dela, e que essa entidade foi invocada no ritual e que foi enviada até por um conhecido dela, né, desse novo caso aí, né, que aconteceu, né, a menina até de Santa Catarina, né, ela não se identificou, e também mesmo se tivesse se identificado, a gente não falaria aqui, né, porque aliás a gente não está aqui para dar nome aos bois, e sim contar os casos, né. assim, Então, foi algo muito traumático que ela contou também, né? E é um negócio muito sério, porque você vê, aí você começa a pesquisar um pouquinho mais sobre relatos, você vê que não é algo tão raro de acontecer, né? É realmente muito difícil. Como a Bruna falou, a pessoa não vê, né? Ela não se materializa, mas ela pratica o ato, né? Da mesma forma que foi no caso da Carla, lá em Cougar, né? sim. Eu acho que era isso, alguma entidade presa naquela região, porque vocês viram, quanto mais longe ela ia, menos frequente acontecia, ou seja, a entidade perdia ali um certo tipo de força, né? Ela, Mas ao ela mesmo se mudou 4 vezes, né? Se eu não me engano, que estava foi falando. umas 4, 5 vezes ela precisou se mudar Ah, até que tudo parasse. Parou. O que não deixa muito claro nas pesquisas que a gente fez era como era antes, né, disso tudo acontecer, como foi o começo disso tudo. Eu não sei se no filme chega a mostrar. Se alguém assistiu o filme, comenta aí pra gente como que é esse começo, se alguém sabe mais dessa história, tá? Nos ajude aí. Mas é que nem eu falei aquela hora, a história, ela parece muito com o caso de paralisia do sono. Não sei se um de vocês dois já teve.
Eu tive... Já teve? Uhum. Então, parece muito ali, né? Se não fosse o caso das pessoas terem visto acontecer com ela. Mas quando eu me mudei, eu nunca tive paralisia do sono até me mudar para essa casa que eu tô hoje. Na primeira semana eu tive 2 vezes. Uma vez eu me via assim, em pé no cômodo do lado, tentando acender a luz e uma mão me puxando para dentro. No começo eu demorei para perceber que era paralisia do sono. Eu achava que eu estava tendo contato com alguma coisa de noite. E numa outra vez, acho que foi 1 dia ou 2 dias após essa ocorrência, que foi até o que me deixou mais, assim, paralisada mesmo. Eu tava na cama, dormindo, e eu acordei e eu não conseguia me mexer, eu tava travada, e em cima tinha uma criatura que parecia com o Rodrigo em cima de mim, me enforcando e me empurrando pro fundo do colchão. E ele me empurrava cada vez mais e eu sentia meu corpo afundando no colchão, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era o Rodrigo, porque minha mão estava em cima da cama e eu estava tentando me levantar e eu encostava no Rodrigo do meu lado, assim. E foi assim, foram questões de segundos, eu acho que não chegou nem a dar 1 minuto, mas foram segundos muito, muito longos e muito real, porque você sentia o negócio na garganta me apertando assim para dentro do colchão. Foi algo, por isso que eu falei, chega a parecer, né, o caso dela com o caso de paralisia do sono, mas vai muito mais além, porque as pessoas veem o acontecido com ela, o negócio se materializou ali para ela. No meu caso, eu não conseguia avistar nada. Eu tava dormindo, virado pra parede, aí despertei, aí, tipo assim, na hora que eu fui virar, parece que alguém me empurrou pra não virar, né, pra não ver. Aí você fica meio que em choque, né? Você tipo, caramba, que bagaceira é essa? Aí depois eu consegui virar, né? E da outra vez que eu tive, também acho que foi alguma coisa parecida com essa. Parece que tinha alguma coisa também me oprimindo e eu não conseguia ver. Aí eu lembro que eu comecei a orar e puf, voltei. Mas graças a Deus não cheguei a ver nada não, tô fora de... Que bom! Porque tem casos da galera que vê uns negócios bem estranho, né, quando tem paralisia do sono. E a maioria do pessoal sempre descreve a mesma criatura do mesmo jeito, assim. Algumas outras pessoas veem outras coisas. Eu, no caso, eu vi a face do Rodrigo ali na minha frente, tentando me enforcar, e eu não tava entendendo nada. Eu até contei pra ele, depois ele falou, você tava sonhando. Tava sonhando. Quem mandou furar a gema do ovo, né? Né? Mas que essa questão da materialização, né? São alguns raros que a gente vê documentado de uma entidade, de algum bicho realmente se materializar ali de alguma forma. Porque ele se materializou ali na frente de todo mundo, primeiro, sem fazer nada, e depois você vê que ele parece que começa a querer até se exibir de que tá fazendo, né? Ele começa a fazer, tipo, em posições diferentes, usando mostra, né? A entidade, ela queria se exibir mesmo, o pessoal que estava lá, e ela se exibia, se materializava, porém ela não gostava de se mostrar nos registros, né? Tem até uma parte lá do que o pessoal fala que ela começou a se materializar da parede, saindo assim, que era um ser humanoide, né, todo verde, fluorescente, que saía, né, da parede. Até no filme conta sobre isso, né, dessa simulação, né, fazendo a reconstituição dessa cena. Nossa, e é muito pesada, né, e quando tá saindo assim da parede, pelo que eu vi no relato, é um ser grande mesmo, realmente musculoso, né, todo verde assim, né? Sai fora, mano. Chega até, sei lá, levantar questionamento. Que eu falei, pode ser uma pessoa que morreu e fazia muita coisa. Mas chega a levar um questionamento de, será que era realmente uma pessoa? Se não era, o que era isso? Porque o Incubus, ele não tem forma, né, humana. Ele tem uma forma ali meia demoníaca. Não é uma forma humana que ele tem uma forma diferente. A Sucubus também. Então, chega tipo, e o que era uma forma humana, gigantesca, humanoide, né?
chega a ser esquisito se a gente comparar com casos. Já vou começar a viajar um pouco, mas tem tudo a ver. Casos da questão de seres extraterrenos, por exemplo. Você pega casos aí no YouTube da galera falando que teve experiência com isso, né? Teve uma que eu vi em especial de uma senhora, né, que falou que estava muito doente mesmo, e durante uma madrugada esses seres visitaram ela, né, e fizeram uma cirurgia meio que espiritual nela, e no outro dia ela acordou e estava bem. Ela tinha se curado, o que ela tinha ali tinha se curado, e ela tinha câncer, ela tinha um tumor. E ela afirma nessa gravação dela que tem uma marca de onde realmente estava o tumor, e o negócio não está mais ali, e ela descreve esses seres extraterrenos dessa forma como está descrita para nós aqui no caso da Carla, né? Tipo, uma criatura grande, bem grande, musculosa, e feita de luz, né? Ela se materializa ali, mas feita de luz. E é dessa forma que ela descreve. Só que essa senhora, depois eu vou trazer esse caso para o programa. Essa senhora, ela descreve seres de luzes, né? Ela não chega a ver o rosto, mas são seres grandes e numa luz branca, né? Ela vi vários outros casos do tipo de pessoas que tiveram contato dessa forma com esses seres. Porque aí tem outros casos também que as abduções são para outros fins, né? Não para fins como essa senhora citou. Enfim, chega a ser muito... não tem uma resposta, né, gente? Tipo, um espírito, um fantasma, igual a gente fala em outros episódios aqui. Tava lá conseguiu, né? Imagina a gente aqui, a gente só repassa mesmo o que foi descoberto pela equipe lá, né? Ou melhor, que não foi descoberto. O que não foi descoberto, né? Que foram muitas luzes ali, eles não explicam até hoje. Tem uma imagem na internet, né? Não da foto da entidade saindo da parede, mas eu acho que é uma imagem do próprio filme que eles tentaram reproduzir, de como eles viram aquela entidade naquele momento se materializando ali para eles. E pelas informações que a gente buscou, né? Aí tem algumas partes, uns trechos do filme, né? Para ilustrar um pouquinho mais do que tá falando. Sim. Tem uma foto, a foto da Polaroid mesmo, não do filme, do rosto dela. Do rosto dela não sei se chega a ser... ela tá sentada num lugar, né? E eu achei aquela foto, apesar de não parecer nada, só os flashes de luz branco, eu achei aquela foto um pouco carregada. Mesmo se eu não soubesse da história, se você falasse pra mim, olha essa foto aqui, o que você vê nela? Eu ia achar que aquelas luzes eram, tipo, luzes que mancharam a foto, porque na minha casa, aquelas máquinas de filme, antigamente, eu vivia manchando, então eu ia achar que era aquilo. Mas eu ia virar e falar, tem alguma coisa estranha na foto, porque ela tá estranha, né? Eu vi a foto antes de eu ler a história. E quando eu vi a foto, primeiro eu falei, a história deve ser uma história de possessão, porque eu acho que aqui nesse momento ela já está começando a ser possuída, já foi tomada pela entidade ali em questão. Depois que eu comecei a ler a história, eu falei, tá, não tava, mas tinha alguma coisa ali muito esquisita naquela foto, né? Não sei, gente, eu fico com essa história me deixou assim com uma pulga atrás da orelha mesmo, do que poderia ser, do que não poderia, por que essas coisas aconteciam com ela em específico ali, né? E não com as outras familiares, por exemplo. Uma coisa interessante seria o pessoal aí que está escutando mandar mensagens para a gente no nosso e-mail, no nosso Instagram, e falar o que acha, né, sobre o caso aí da nossa querida Carla, né, o tanto que ela sofreu. Se você tem alguma informação que possa nos ajudar a chegar numa conclusão mais concreta, mande para a gente. Mande aí no nosso e-mail. Qual que é, pequena Bruna? Calpirotagem@hotmail.com, calpirotagem@hotmail.com, sem o tio em cima do A. Ou então no nosso Instagram. Qual que é, Valdir? É o
CãoPirotaCast. Manda lá pra gente o que você acha que era, o que você acredita que aconteceu, o que você acha que pode ter acontecido para parar, se foi o simples caso de ela estar se mudando e a entidade ter perdido força, ou se qualquer outra coisa nesse sentido. Manda lá pra gente as suas opiniões, o que você achou dessa história. Você te arrepiou tanto quanto arrepiou a gente, que olha, tá difícil aqui, hein? Deixe suas sugestões de temas também, galera, para nós falarmos aqui para vocês, sempre trazermos assuntos que vai atrair vocês, que vai chamar a atenção de vocês, que vocês gostam de ouvir. É isso aí, então, gente. Meus capirotinhos e capirotinhas, um grande beijo para vocês. Esperamos vocês na próxima sexta, à meia-noite, por aqui. Tchau. Um beijo, galera. Fiquem com Deus. Momento campirotagem do ouvinte. Então, gente, aqui nós vamos fazer a leitura dos seus relatos. Vamos escolher 1 ou 2 relatos por semana para ler no final do programa. Mas não dispensa o dia que nós vamos fazer só leitura dos relatos de vocês. Então, mandem muitos relatos, mandem muitas experiências. Mesmo que não tenha sido com vocês, tenha sido com um parente distante, mas vocês sabem da história. Manda aí pra gente que nós vamos ler aqui, tá? A caupirotagem, o relato dessa semana é da Silvânia. Então vamos lá. Ela autoriza, né, essa leitura. Uma vez fui à noite na casa da minha tia, que morava bem próximo, para bater papo e jogar buraco. Então estávamos na cozinha que ficava no final de um corredor. Eu estava sentada na mesa de lado para o corredor e de costas para um quarto que, por sua vez, ficava na porta, com uma salinha de costura. No meio do jogo, senti uma sensação que alguém passou atrás de mim. Ai, que arrepio! Mas como só estávamos nós duas, eu nem liguei. Então eu senti vontade de olhar para o lado. Não, moça, não olha para o lado, moça. Filme de terror não faz isso. Quando eu vi um vulto alto, branco, que saiu do quarto, que estava com a porta aberta e a lâmpada acesa, e entrou no quarto de costura, que estava com a porta fechada. Mas aí ela foi bem inteligente, né, gente? Ela fingiu que não viu nada. Ela alegou demência ali, o que você tem que realmente fazer, igual o Valdir faz com os deles lá. Fingi que não tinha visto e a minha tia perguntou: "Você viu?" E eu perguntei: "O quê?" Então ela falou: "O vulto branco e alto." Porém, ela disse que viu o vulto saindo da sala de costura e entrando no quarto. É um vulto que não sabia onde ele queria ir, né? Se ele ficava no quarto ou se ele ia costurar. Ele costurava e descansava um pouquinho de cada ali. Enfim, ficamos alguns instantes nesse debate quando entrou na casa um rapaz, amigo da família, e ninguém viu. Quando me virei, foi em cima dele. Eu acho que deve ser assim, o cara tava atrás dela, ela deu um virão e deu de encontro com ela. Nossa senhora, essa hora, coitada, eu teria desmaiado e voltado. Questões... coração ter saído pela boca. Frações de segundo. Uma semana sem ir no banheiro. Pensem num susto. Pensem num susto. E num grito que eu dei. O rapaz se assustou e foi falar comigo. Calma, mulher, eu sou tão feio assim. E eu fiquei tão assustada que eu respondi que não havia me assustado com a feiura dele, e sim com outra coisa. Daí, minha tia contou a ele o ocorrido. O rapaz saiu rapidamente da casa com medo. Até hoje lembramos dessa história e damos risadas, porém não fazemos ideia do que aquele vulto era ou queria. Bom, ela levou ali com a tia no bom humor, né? Porque eles lembram e dão risada. Eu não sei se eu ficaria dando risada, não, porque, né? Eu também não. Vai que o vulto volta e não gosta que estão dando risada, né? Sei. Ué, primeiro que eu já teria falecido ali no susto quando eu bati de cara com o rapaz. Puf, imagina, você viu um vulto gigante na sua frente, do seu lado, branco. A sua tia vira pra você, fala que ela viu também, e aí quando você vira, tem
um negócio ali materializado na sua cara, eu teria morrido, certeza. De duas é uma. Você cai duro ali na hora, dá uma bufetada. Reação natural do corpo. É a reação natural do corpo. Gente ali é o cara que chegou ali, deu uma brincada, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Aí quando ele foi embora. Inteligentíssimo. Esperto esse, mais que certo. Então é isso, gente, o relato de hoje da Silvânia. Muito obrigada, Silvânia. Continue nos enviando seus relatos. E galera, enviem todos os seus relatos para nós lermos aqui e dizer o nominho de vocês, se vocês autorizarem, obviamente. Se não quiser que nós digamos o nome de vocês, quiserem se manter anônimos, nós faremos isso por vocês. Só nos avisarem. Mandar as histórias. Mandem histórias, galera. Manda história, porque a gente gosta de história. Então é isso aí, gente. Tchau. Um beijo, galera. Fique com Deus e até a próxima semana. Isso aí, gente. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal, então? Acho que esse aí foi mais curto, né? Foi mais curto isso. Esse é o momento Campirotagem do ouvinte. Aqui nós vamos ler os relatos de vocês, tá? Vamos tirar uns minutinhos do final para fazer relatos que vocês mandaram. Para que vocês mandaram. Ai, não, a gente paga. Volta. Nossa. Vamos lá. A partir daqui, hein? Valdir, não confunde. Nosso e-mail. Nosso e-mail é... Ai, qual outra parte que eu ia falar da questão? Ai, gente, deu um branco aí agora. Continuem comentando. E depois o Valdir corta. Valdir corta, Nossa, deu um branco aqui. Eu tava com um negócio e depois veio isso na cabeça. Eu acabei falando. Bom, vamos? Bora? Deixa eu só achar aqui. Peraí, onde que eu parei? Tá, que eles foram pra casa dela, né? Então, partiu daqui. O MM, como é que eu falo isso? É MM mesmo, Bonfim? 35 milímetros mesmo. 35 milímetros. Milímetros é a lente, no caso, né? Uhum. Peraí, que agora eu perdi a folha do e-mail e tava aqui e elas... Cadê o e-mail? Achei, tava indo tão bem o negócio e aí Esse perdi. e-mail Achei. Valdir, você vai ter que cortar essa parte depois, porque eu vou ter que parar pra fechar as portas aqui que tá chovendo tudo dentro de casa. Peraí. Peraí. Deu pra perceber que tava caindo o mundo ali, velho. Já corri, fechei a janela. Já. Então, eu já fechei a janela aqui também, porque logo começa a chover aqui também, porque... É louco, né? Este episódio é editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram. O Valdir corta.